Como diz a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor, meu Deus, eterno Pai, cobre, meu Pai, a tua serva com teu sangue, revista ela do teu poder, da tua majestade, que o Senhor venha ser, meu Pai, com ela, que ela venha ser canal de bênção sobre a tua vida, que ela, meu Pai, venha pregoar a tua palavra, abençoe ela, a família, abençoe, meu Pai, todos os que ela ama, e guarda ela sobre toda a retaliação do maligno, e que o inimigo, meu Pai, não venha ter poder, nem investida nenhuma, porque o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem vai na frente, o Senhor é quem nos protege, e nós somos dependentes de Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a oportunidade. Deus, cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Irmãos, eu vou pedir para vocês estarem a Bíblia lá em Lucas 18. Lucas 18, do 9 ao 14. Eu estou nervosa, ó. Amém? A parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém? Pode se assentar, irmãos. Eu estou nervosa, ó. Irmãos, eu não queria trazer, não era isso, eu queria trazer lá em Romanos 1:27. Mas quem manda em mim é Deus, não é eu, né? Então, essa parábola, ela fala sobre oração. Tem aqueles que oram igualmente os fariseus, e tem aqueles que oram igual o publicano. Então, isso aqui para nós é uma lição profunda sobre a humildade na oração, e justificação diante de Deus. Só o jeito do fariseu orar, ele não está exaltando Deus, ele está se exaltando, ele está falando para Deus uma coisa que ele faz. Ele não está falando: Senhor, eu fiz isso e isso, me perdoa. Não, ele está se exaltando. Eu dou isso, eu dou aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele está se exaltando. E o publicano não, ele sabe tanto dos pecados que ele tem, que o que ele fez? Ele não teve nem coragem de olhar para cima. Ele simplesmente pediu para Deus ter piedade dele e misericórdia dos pecados dele. E quando diz assim:
O pessoal tem aquele dizer de falar assim: os humilhados serão exaltados. Não. Os que se humilham, e não é se humilhar para outras pessoas, é se humilhar para Deus, chorar para Deus, falar com Deus, sempre exaltando Deus. Porque a gente não pode se exaltar, porque se nós estamos vivos hoje, é porque Deus permitiu. Se nós temos o que comer hoje, é porque Deus permitiu. Porque se Ele não permitir, a gente não é nada. Nós só estamos aqui mesmo porque Deus permitiu mais um dia de vida em nossas vidas. Então, nós temos que ser igualmente publicano, nós temos que agradecer a Deus em oração e exaltar a Deus, não nos exaltar. Se você estiver nas suas orações somente falando para Deus o que vocês são isso, são aquilo, vocês não estão exaltando Deus, vocês estão se exaltando. Vocês acham que essa oração Deus recebe quando a gente se exalta? A oração que Deus recebe e se agradou foi a do publicano. Então, o que está escrito na Bíblia, nada que está escrito é à toa, né? Então, se aqui está dizendo que foi a que Deus se agradou, nós temos que fazer igual a Ele. Mas pense que um pessoal teimoso é o ser humano, todo mundo fazer uma coisa e quer fazer outra. O que o fariseu fez? Ele fez uma autoexaltação. Ele se vangloriou da sua retidão, que ele quis dizer: eu não sou igual àqueles lá, eu faço isso diferente daqueles. Ele se vangloria da sua retidão em comparação com os outros. Ele se compara, vamos supor, eu estou aqui na igreja, mas eu não sou igual a fulano. Fulano está errando, fulano está fazendo isso. Só de falar já é errado. Imagine em oração, que a oração é a intimidade maior com Deus. Quando nós está orando, é onde temos a intimidade maior com Deus, né? Aí, o momento que nós temos de orar, nós vamos orar falando dos outros para Deus. Nós temos que orar pedindo para Deus abençoar nós cada vez mais, nos deixar firme na presença dEle, porque qualquer coisa que se não vigiar, o inimigo tira. Porque se tiver firme, não tira, mas se não vigiar, tira. O fariseu ficava julgando os outros. Ele menciona o pecado dos outros em sua oração. Como um ser consegue fazer isso? Em oração, eu vou falar com Deus: Senhor, minha vida está assim, Senhor, me ajuda assim, Senhor, meu marido está assim, minha filha está assim, Senhor, é eu e o Senhor. Eu vou estar falando: que fulano é isso, que fulano é aquilo, que o pecado de fulano não. Então nós temos que fazer igual publicano, nunca fazer igual o fariseu. O fariseu tinha autoexaltação, julgava os outros, ele tinha falta de humildade em suas orações, ele só falava com orgulho dele mesmo. Ele não era uma oração que tinha orgulho de Deus, igual você, a pessoa orar: Senhor, obrigado, Senhor, se não fosse o Senhor em minha vida, aí é obrigado, Senhor, eu sei que eu sou isso, eu sei que eu sou aquilo. Então eu não estou exaltando Deus, eu estou me exaltando. E a oração do fariseu é de orgulho e autojustiça. E a gente não pode se justificar. Se alguém falar de você, se você é um servo do Senhor e alguém está falando de você, você tem que fazer o quê? Deixar com Deus. Porque quando você estava no mundo, quem mandava em você era você. Então você resolvia. A partir do momento que você está na presença do Senhor e se fala se é isso, se é aquilo, quem vai ter que justificar nós? Quem justifica nós é Deus. Não é nós que vai lá bater boca e discutir, nunca. Então deixa que Deus resolve. Ele confiava em sua própria retidão, só porque ele não ia lá para onde os outros, ele não ia beber, ele não ia ser adúltero, para ele já era santo, ali ele já ganhou a salvação, já ganhou o céu. E não é desse jeito, né? Se você é uma pessoa que não reconhece e se acha melhor do que os outros, Deus não se agrada disso. Deus só se agrada daqueles que estão se humilhando para
quê? Porque ele já reconheceu. A pessoa que ele é orgulhoso, ele não vai reconhecer, não. Eu digo muito assim, ó, que os orgulhosos, creio eu que não subirá para o céu, porque ele vai ter a humildade de falar, eu estou errado, eu estou assim, Senhor me perdoa, para conseguir o caminho do céu. É tão orgulhoso que eles são capazes de ir para o inferno, de tanto que o orgulho deles e o ego é grande. Na oração do publicano também tem muita dependência da misericórdia divina. Na oração do fariseu não tem. A oração dele é simples e um pedido de misericórdia. Aí se parar para ver, qual das duas orações foi mais bonita aos olhos do ser humano? A do fariseu. A do fariseu, nos olhos do ser humano, é mais bonita. A mais feia foi do publicano. Mas de qual que Deus sai da dor? Foi da bonita ou da feinha? Aqui nos olhos humanos é feia, mas Deus sabe tudo que está no coração. O que adianta a pessoa falar, sendo que é só da boca para fora? O que está no coração é o que vale, não é o que está saindo para fora. Aqui eu botei umas lições de humildade na oração. Aquele que, do versículo 14, né? Diz assim: aquele que se exalta será humilhado. Jesus enfatiza a queda do fariseu orgulhoso. Aquele que se acha orgulhoso, se acha mais do que os outros, aquele que diz eu tenho, eu posso, fulano não tem, fulano, mas eu tenho, vou lá, vou fazer. Esse é o que será humilhado. Aquele que se humilha será exaltado. Deus honra a humildade e o arrependimento sincero. Tem gente que diz, mas eu não vou me humilhar para ninguém. Não é para se humilhar para ninguém, é para se humilhar para Deus. E já tem outros que entendem, se humilhar é andar todo nojento, todo bagunçado, todo sarrapeado, com a roupa rasgada, com isso. Não é assim, isso não é se humilhar. Isso aí já é tudo fora do que está sendo dito, né? Então, a gente tem que fazer o quê? Tem que se humilhar para Deus. Eu vejo pessoas que tá triste, vai lá e chora pro outro, chora pro outro, chora pro outro. E para Deus não chora. Eu já choro direto. Eu sei até para o quarto, eu estou chorando. E falando com Deus direto. Amém? Não somos justificados por nossa justiça própria. A justiça que vem de Deus é o que importa. É a parte que eu falei, que nós não temos que ir lá e justificar, mas eu não fiz isso. Não. Deixa na mão de Deus que Deus resolve tudinho. Tudo Deus resolve. Deus olha o coração e não a aparência. Ele vê a sinceridade do nosso arrependimento. Se você vai lá e pede perdão para uma pessoa, eu vou lá, cheguei e pedi perdão para o Maurício me perdoa isso e isso. Aí ele diz, não, amém, perdoa. Mas depois eu voltar a fazer a mesma coisa? Então não foi, arrependimento não foi do coração, foi só da boca para fora. Então nós temos que lembrar que Deus olha o coração e não a aparência, porque por fora eu posso estar aqui, ok, mas por dentro eu posso estar só bagaça. E só quem sabe é Deus. Nenhum de vocês não sabe se eu estou bem por dentro ou não, só Deus que sabe, né? Então por isso que Ele vê o interior, Ele vê o coração e o nosso sincero arrependimento. Examinando o que nós podemos fazer para a nossa vida todos os dias. Examinar nossas orações. Nós devemos refletir sobre nossas atitudes na oração. Se nós estamos orando certo, se nós estamos exaltando Deus, se nós estamos glorificando a Deus, ou se nós estamos se exaltando para Deus. O segundo, nós temos que cultivar a humildade. A humildade é essencial para a nossa jornada espiritual, porque a pessoa que não tiver humildade, ele não vai muito longe, não. De jeito nenhum ele não vai muito longe. Dependendo da misericórdia de Deus, devemos reconhecer a nossa necessidade
sua graça. Nós temos que saber e botar na nossa mente que nós dependemos de Deus para tudo nessa vida. Para deitar, para levantar, para viver, para comer, para trabalhar, tudo nós dependemos de Deus. Vivendo vidas transformadas. Ao aplicar essas lições, podemos experimentar transformação espiritual. Tipo, depois que você fizer tudo isso certinho com Deus, e que nem Jesus falou assim, você poderá, depois de tudo isso que Jesus falou, você poderá experimentar o espiritual e deixar Deus te usar, porque Deus não usa pessoas se Ele não estiver disposto e estiver se exaltando. Deus usa a pessoa que é humilde e se humilha para Deus e deixa Deus trabalhar na vida da gente. Aí Deus vai lá e vai usar. E olha que Ele está precisando usar mais pessoas. Essa parábola do fariseu e do publicano nos lembra que a humildade na oração é fundamental para a nossa relação com Deus. Não somos justificados por nossa autojustiça, mas pela misericórdia divina, que é acessível quando reconhecemos nossos pecados e dependemos de Deus. Quando a gente reconhece os pecados, e lembrar e reconhecer que nós dependemos de Deus, pronto. Aí já sai do fariseu e vai para o publicano já. O fariseu, a oração do fariseu nos alerta sobre o perigo da autoexaltação, de orgulho espiritual. Ele confiou na sua própria justiça e não alcançou a graça de Deus. Aí eu fico imaginando, será que vale a pena a gente ser igual o fariseu, passar 5, 10, 15, 20 anos na igreja, na presença do Senhor, e no final não alcançar a graça de Deus? Por outro lado, o publicano nos inspira com a sua humildade profunda e o seu arrependimento sincero. Ele reconheceu sua necessidade de misericórdia e foi justificado. Ele só reconheceu que era para Deus ter misericórdia dele, que Deus era maior do que ele, e o resto Deus fez. Ele sim alcançou a graça. Que esta parábola nos motive a nos examinar as nossas próprias orações e atitudes, cultivando a humildade diante de Deus, lembrando de que nós, aquele que se humilha, será exaltado por Deus. Não é outro ser humano que vai nos exaltar, não, é Deus, na hora dele, no momento dele. Que possamos depender da misericórdia divina em nossa jornada espiritual, buscando viver vidas transformadas pela graça e humildade, em nome de Jesus. Irmãos, deixa eu perguntar para vocês. A oração de vocês está sendo igual a oração de fariseu ou de publicano? É pensar muito, porque tipo, eu não ia trazer essa passagem, eu ia trazer, igual eu disse, eu ia trazer Romanos, mas Deus quis que eu trouxesse essa. Então, se Ele quisesse, alguma coisa tem essa igreja. Nós temos que parar de andar com a balança. A maioria dos crentes anda com a balança para medir se as pessoas estão perfeitas ou não. Ninguém é perfeito, todo mundo erra, todo mundo peca, todo mundo fica perturbado. A pessoa pede, Deus tira a perturbação, mas ninguém é perfeito. Aí nós não podemos andar com a balança para ver, não vou ver se fulano é perfeito, não vou ver se fulano é perfeito, fulano errou. Enquanto a gente está apontando um dedo para a pessoa que errou, tem 3 voltados para nós. Olha como é pior no lugar de um ter 3. Aqui nas 2 orações, a
para Deus era feia. A Deus não agradou. Mas a diferença é que a segunda foi pura, foi sincera, tinha arrependimento e foi de coração. A primeira foi só na boca para fora, não foi de coração, então essa não agradou a Deus. Lá em Romanos 7:24, Paulo diz: miserável homem que sou. Ele diz: miserável homem que sou. Ele podia falar assim: miserável homem que é aqueles que me bateram, que é aqueles que me prenderam. Miserável é esse, é aquele. Não, ele diz: ele. Esse já é a oração dele. A oração dele é igual a oração do publicano. É miserável homem que sou, diz ele. Ele está falando dele, ele não está jogando para os outros a culpa. Jesus diz que muitas vezes nós não conseguimos, nós conseguimos, na verdade, enxergar um pequeno cisco no olho do irmão, mas a trave que está no nosso a gente não consegue. A gente tem que olhar para o nosso. Se tem uma trave, vamos tirar. Se fulano tem um cisquinho, deixa com o cisquinho dele. Vamos falar, vamos só orar para Deus agir naquela vida. Essa passagem nos ensina que ao olhar para nós mesmos, para nós olharmos para nós mesmos, que a partir de hoje nós possamos ser igual ao publicano. Se alguém orava igual o fariseu, que a partir de hoje Deus vem entrar com providência para começar a orar igual o publicano, exaltando toda a vida a Deus, agradecendo toda a vida a Deus, por tudo, por tudo, por tudo, por tudo. E igual o presbítero William falou, agradecer por tudo. Se deu uma dor, agradecer. Dói, mas agradecer, tem que agradecer. Tudo que está acontecendo é que Deus permite, então tem que agradecer. Eu vou voltar bem aqui em Lucas 11, Lucas 11, do 2 ao 4. Eu vou ler bem aqui para os irmãos. E disse-lhe: quando orardes, dizei, a oração que Jesus ensinou para orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduza em tentação, mas livrai-nos do mal. Para começar, a oração que Jesus deixou, do começo ao fim, é só exaltando Deus. Hora nenhuma ele falou assim: não, vamos lá, bota assim, ó, Jesus foi isso, Jesus foi aquilo, não. E olha que ele já sabia por tudo que ele ia passar. Então, ele já ensinou aqui, ó, para orar: Pai nosso que estás no céu. Então, ele já é exaltando Deus. A oração dele, todo dia que ele deixou, exaltando Deus. Quem ora essa parte todos os dias na sua casa? Ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, ou de começar, ou no meio ou no final das suas orações? Né? Ninguém. Pois, todos os dias temos que orar essa parte, que essa parte já nos ensina. Ou no começo, ou no meio, ou no fim das orações. Por quê? Porque já ensina que temos que exaltar Deus. Deus em primeiro lugar. Em tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas. É em primeiro lugar. Tudo é Deus em primeiro lugar. Jesus nos ensina que nós temos que exaltar a Deus. Tudo é para Deus, tudo é para Ele, tudo é por Ele, e para Ele são todas as coisas. Então nós temos que não só hoje,
não só agora, mas enquanto nós tivermos vida, nós temos que agradecer, temos que exaltar, não só dentro da igreja e nem só em casa na hora da oração, exaltar a Deus por onde nós formos, para qualquer lugar que nós formos, temos que falar de Deus, temos que exaltar Deus, porque Deus, sem Deus não somos nada. Nós temos que ensinar para aqueles que ainda não conhecem, porque ainda tem muitas pessoas que não conhecem, aqueles que não conhecem, aqueles que estão afastados já dizem que não conseguem mais voltar. Nós temos que falar de Deus para eles exaltar. Vai vir aqueles que querem debater? Vai, porque uma vez eu fui falar para um irmão meu que mora lá por Aparecida. Ele é afastado, eu fui falar de Deus para ele. Estava conversando com a minha irmã sobre Deus. Aí ele chegou, aí começou a falar coisa lá, não agrada a Deus. Aí ela falou assim: tá vendo porque quando eu falo de Deus para ele? Falei: por quê? Não, ele fala um lá e vem com Deus para na mão. Aí eu comecei falando, aí ele começou a jogar. Já que Deus é tão bom, por que ele permitiu, lá no tempo de Moisés, matar as crianças? Aí lá vai ele explicando. Aí, já que Deus é tão bom, por que no tempo de Jesus ele permitiu matar? E ele explicando. Aí ele disse assim: rapaz, Deus não é nada não. Como é que um homem. Aí foi falar de Davi. Como é que um homem pega, trai a mulher, faz isso, manda matar o homem assim. Ainda dizem que é o segundo coração de Deus. Isso não existe não, que Deus é esse que deixa as coisas acontecer. Então quer dizer que eu posso roubar, matar, fazer tudo que não presta e depois ir lá para os caminhos de Deus. Eu falei assim: se tu se arrepender verdadeiramente dos teus pecados, você pode sim, tá lá. Mas isso não quer dizer que o seu passado vai ser apagado não. O que tu fez, se tu fizer isso, tudo que está falando, tudo vai vir as consequências. Ou 1 ano, ou 2, ou 10, ou 20, mas vai vir as consequências. Então, eu falei assim: ninguém proíbe ninguém de estar na presença do Senhor. Nem Deus proíbe. E Deus veio para os que estão cansados, para os que estão doentes. E fui falando para ele: não acredito nisso não. Aí a minha irmã disse: tá vendo? Porque quando eu falo, diga aí que a gente tem que falar. Porque se o inimigo está usando ele, tu está falando de Deus, Deus está te usando para falar com ele, e o inimigo está usando ele, e tu está lá, quem ganhou nessas duas guerras aí? O inimigo, porque o inimigo conseguiu calar. Então tem que falar, não é gritando, não é xingando, não é debatendo com escandalização, não. É normal, natural. Tá que às vezes eu falo alto, mas é meu jeito de falar, não é briga, sabe? É só normal o jeito de eu falar mesmo. Mas ele conhece e sabe que é desse jeito. Então, quem não conhece pensa que é confusão, mas não é não. Então, gente, nós temos que falar de Deus, exaltar a Deus. Para aquelas pessoas que não conhecem, vai dizer: rapaz, ali tem uma igreja que exalta a Deus bonito. Eu vou lá naquela igreja para me ver se só são 2, 3, 4 ou se todos são igual. Na exaltação, exaltando Deus. Não se exaltando, porque para se exaltar tem muitas por aí. Então, onde nós viemos estar exaltando Deus. E quando nós tivermos vida, 24 horas por dia, se for preciso, de dia, de tarde, de noite, no serviço, em casa, está acordado, fala. Para quem precisa, fala. Aqueles que já sabem, que fala de novo, para nunca esquecer. E que nós não venhamos esquecer da onde Deus nos tirou. Porque eu peço para Deus nunca deixar eu esquecer de onde Ele me tirou. Eu tenho certeza que se Ele não tivesse me tirado, eu não existia mais nesse mundo. E eu não existia de jeito nenhum. Então, que nós venhamos estar fazendo a oração do publicano e que nós venhamos estar exaltando sempre a Deus e nunca nos exaltar. E todos que vierem trazer a palavra, não só aqui, em qualquer lugar que for, se for evangelizar na rua, que venha estar exaltando Deus, falando de Deus. E foi isso que eu trouxe hoje, ó. Eu estou morrendo de vergonha, eu estou tremendo, gente, vocês não estão entendendo. E eu quero agradecer primeiramente a Deus por ter usado o pastor e a pastora para dar a oportunidade para mim estar aqui, né? Tremendo, nervoso, mas quem manda em mim é Deus, então tem que fazer o que Ele quer.
foi isso. E eu quero que os irmãos entendam que nós temos que fazer oração igual do publicano, nos humilhando para Deus. Não é se humilhar para o mundo, é para Deus. Entra no quarto e ora. E que nem eu tenho um parente que é afastado, né? Não é só um, é um monte. Gente do céu, mas é muito, ó. E eu oro para Deus trazer eles novamente. Mas eu oro não falando, Senhor, faz isso. Não, Senhor, seja feita a tua vontade, conforme o teu querer. Não a minha vontade, porque às vezes a minha vontade não é a vontade de Deus. Então Deus traz como Ele quiser, e da forma que Ele quiser, mas não que seja a minha vontade. Porque Deus tem um jeito de trabalhar com cada um. Às vezes vai que eu quero que esteja aqui, tomara que meus parentes voltem para o Senhor amanhã. Não, mas cada qual paga o preço da oração. Eu quero que eles venham à presença do Senhor, mas conforme a vontade de Deus. Eu não posso exigir a Deus alguma coisa. Eu quero que o Senhor faça conforme a sua vontade. Ainda digo mais, traz conforme a sua vontade. Mas se o Senhor sondar o coração deles e ver que o Senhor não vai trazer eles, que eles não vão ceder o coração para vir, leva. Mas não deixa o inimigo tomar. Leva. Pronto. É simples e fácil a oração. Mas nem todo mundo ora assim, né?